Olá, boa noite. Embaçou tudo. Olá, boa noite. Vamos esperar as pessoas chegarem. Oi, César, tudo bom? Bom te ver. Hoje a gente vai falar com Beto Mesquita. A gente está aguardando ele chegar. Deve estar chegando. Eu falei com ele há pouco. A gente vai falar sobre a floresta de Camboatá. Estamos na hora certa, né? 7 horas. Esse é um assunto interessante. Oi, Beto. Tudo bem? Vou te chamar aqui. Olá, Beth. Tudo bem, Beth Maia? Uai. Chamei, fiz o convite. Beto, não estou conseguindo te convidar. Para mim apareceu que eu te convidei 2 vezes já. Oi, Frederico, Cris, Diogo. Beto, tenta então. Guardando o Beto. Oi, Frederico, oi, Araújo. Oi, Beto. Olá, Yara, tudo bom? Tudo bom? Boa E noite. você? Tudo bem? Tudo bem? Estamos na luta. Seguimos na É, luta. na luta, né? Na batalha. Vamos ver se chega. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com Beto Mesquita, engenheiro florestal, mestre em conservação da biodiversidade, doutor em ciências ambientais pela Rural. Há 26 anos atua em organizações do terceiro setor nacional e internacionais, diretor da BV Rio, presidente do Conselho do Movimento Trilha Transcarioca, membro do movimento SOS de Camboatá, do Camboatá, autor de 3 livros e diversos artigos na área ambiental. Boa noite, Beto, é um prazer você estar aqui. A gente quer saber tudo sobre a floresta e sobre o projeto Autódromo. Diga lá, a palavra é sua. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Primeiro, queria te agradecer pela oportunidade, pela abertura desse espaço. Eu acho que cada um dos momentos que a gente tiver a oportunidade de estar conversando com a sociedade, estar conversando com as pessoas sobre esse assunto, ele é um momento importante. Essa história da Floresta do Camboatá, ela, na verdade, nós já estamos fazendo aniversário de 10 anos, né? Essa luta em defesa dessa floresta já tem uma década, Yara. Na verdade, é até anterior. Isso começou em 2008. Em 2008, quando o Rio de Janeiro apresentou sua candidatura para sediar as Olimpíadas, exatamente. Dentro do pacote de intervenções previstas para as Olimpíadas, foi assinado um compromisso, né, um acordo entre a Prefeitura do Rio de Janeiro
o Ministério dos Esportes, né, do governo federal, e a Confederação Brasileira de Automobilismo, porque naquele momento, em 2008, já estava para iniciar um investimento que estava previsto no orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro para a reforma do Autódromo Internacional Nelson Piquet, o Autódromo de Jacarepaguá. Tá. E esse termo de compromisso ali entre as partes foi assinado justamente para dizer o seguinte: olha, nós não vamos começar a obra agora, vocês segurem aí, automobilistas, não vamos reformar o autódromo agora, porque se a cidade do Rio de Janeiro ganhar essa disputa por sediar as Olimpíadas, a gente quer usar esse terreno do autódromo, onde ficava o autódromo Nelson Piquet, para construir o Parque Olímpico. E por isso nós vamos construir um autódromo em outro lugar. Não vai ser mais ali. Eu não sei dizer, nesse momento, Yara, assim, por que razões não pensaram, por exemplo, em fazer o Parque Olímpico junto com o autódromo. Como é na Rússia, por exemplo, e como há outros exemplos. Porque se você já tinha um terreno público que já tinha toda a infraestrutura e acessibilidade instaladas, com um equipamento esportivo, por que razão você precisava destruir o autódromo para substituí-lo por um parque olímpico? E por que essas duas coisas não poderiam ser juntas? Não por sei. Que reservaram? Aí fizeram a reserva da área da floresta? Não, então, aí foram procurar uma área, e também, por outro mistério, apontar o dedo numa área de floresta, no subúrbio do Rio de Janeiro, no limite entre a zona norte e a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A zona oeste pobre, né? Porque a zona oeste rica é o outro lado do maciço da Pedra Branca, né? Mas nessa região e numa área de floresta, com um remanescente de Mata Atlântica. Fundamental, né? Para o Puseram o dedo ali. Não sei por que razão. E aí, isso ficou ali mais ou menos, né, prometido. E em 2010, e esse é um elemento importante dessa história, porque tanto o empreendedor, a gente viu na audiência pública ridícula que tivemos há alguns dias atrás. Lá, até 2 horas da manhã. Pois é. Eu fiquei até às 5 da manhã. Eu fiquei até o final. Até porque a palavra, para mim, na primeira vez que me deram a palavra, a conexão caiu. E aí eu voltei para a fila. Na segunda vez, já eram 4 horas da manhã, praticamente. E a audiência terminou 10 para as 5 da madrugada. Então, eles ali insistem em dizer que tem que ser nesse local porque é para cumprir a lei. Porque tem uma lei que diz que tem que ser nesse local. E aqui já cabe um esclarecimento. Não é assim. Existe, de fato, uma lei de 2010 que é uma lei ampla, que trata de alteração de vários parâmetros edilícios, potencial de construção de vários terrenos em várias partes da cidade, tudo associado a permitir as construções e as alterações urbanas para as Olimpíadas. E um dos artigos desta lei diz exatamente o seguinte: a Prefeitura do Rio de Janeiro fica autorizada a implementar um autódromo no local que está no anexo tal. E o anexo tal é a Floresta do Camboatá. Mas ela fica autorizada. Não é determinante. Se eu puxar ali os anais da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, deve ter pelo menos umas 150 leis autorizativas que autoriza a Prefeitura a fazer um monte de coisa e o prefeito não está fazendo nenhuma dessas coisas. Porque ele não é obrigado a fazer. Ele está autorizado, faz se quiser, faz se entender que tem que fazer, faz se tiver recurso para fazer. Então, essa conversa de, tem que cumprir a lei. Mentira, balela, falácia. A lei que diz isso, a lei que aponta, existe uma lei, só que essa lei não determina que tem que ser na Floresta do Camboatá. Ela diz que está autorizado. O outro capítulo dessa luta, também, a gente tem uma coleção de capítulos surreais nessa história, né? Acho que Gabriel Garcia Marques não ia conseguir imaginar uma história tão rocambolesca quanto essa. Em 2013,
ainda na gestão anterior da prefeitura, a gestão de Eduardo Paes, ele disse, vamos lá, vamos fazer autódromo. E vai ser na Floresta do Camboatá. Aí contrataram a Fundação Getúlio Vargas. Eu confesso, com todo o respeito que eu tenho pela Fundação Getúlio Vargas, não sei o que a Fundação Getúlio Vargas entende de floresta ou de impactos ambientais, mas eles se sentiram no direito de fazer um laudo, fizeram um estudo, e sabe o que eles concluíram? Que dava para fazer o autódromo ali sem nem precisar de estudo de impacto ambiental. Queriam fazer o autódromo na Floresta do Camboatá sem nem fazer um EIA, um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental. Essa foi a conclusão da Fundação Getúlio Vargas. O prefeito pegou aquilo, botou embaixo do braço e, opa, vamos fazer o autódromo. A Fundação, deixa eu esclarecer só uma coisa, a Fundação Getúlio Vargas, ela não tem corpo técnico. Como ela contrata as pessoas especificamente para atenderem às suas demandas. Entendeu? Qual foi o grupo, você se lembra, não? De cabeça eu não lembro. Eu tenho esse laudo. Não, nenhuma pessoa, nenhum expoente, nenhuma pessoa de relevância da área ambiental. Eu não vou saber dizer os nomes, depois até posso te passar todo esse estudo, mas nenhuma pessoa de relevância, nenhuma pessoa de importância. E tem uma coisa curiosa, porque esse laudo ele acabou sendo confrontado por um relatório, pelo contrário, esse laudo queria confrontar um relatório de nada mais, nada menos que uma das instituições mais respeitadas no mundo sobre vegetação, sobre flora, que é o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro tinha 2 décadas de pesquisas na Floresta do Camboatá, por conta de um comandante, né, da área. A Floresta do Camboatá é uma área militar, é um patrimônio, o terreno é um patrimônio público da União, que está sob a guarda e uso do Exército Brasileiro desde 1904. E é importante que se diga que o Exército já saiu de lá. Mentira. O Exército continua, o terreno continua da União, o terreno não foi transferido à Prefeitura, continua da União e continua sob a guarda e cuidado do Exército Brasileiro. Então, essa área, e um comandante anterior porque achava interessante aquela floresta, convidou os pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lá nos anos 1980 do século passado, e eles tinham 20, 30 anos de pesquisa. Conheciam muito bem a área e ficaram alarmados com a ideia de como assim, essa área vai virar um autódromo. Mas essa é uma das últimas áreas importantes desse tipo de ecossistema, né? A Mata Atlântica brasileira, ela é um mosaico de diferentes ecossistemas. Ela é um bioma com diferentes ecossistemas. E um dos ecossistemas que praticamente desapareceu na Mata Atlântica como um todo é o que a gente chama de floresta ombrófila de terras baixas. É essa floresta que está sempre verde, só que ao invés de ela se desenvolver nas áreas de montanhas, ela está nas partes baixas, nas partes planas, no máximo ali a 50, 60, 70 metros de altitude, e nas áreas mais planas. Na cidade do Rio de Janeiro, o que sobrou? Na cidade do Rio de Janeiro tem muita floresta ainda, mas basicamente nos maciços montanhosos. Jericinó-Amendanha, Pedra Branca e Tijuca. Nas áreas planas, a cidade cresceu, se desenvolveu ao longo dos últimos séculos sobre as áreas planas. Restaram pouquíssimos fragmentos desses, a maioria pequenos, e nenhum deles com a relevância ecológica e ambiental que a Floresta do Camboatá tem. Então, foi nesse momento aonde o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, entraram no circuito. Porque era inadmissível se conceder uma licença sem nenhum tipo de estudo de impacto ambiental numa área que tinha ali relatórios do Jardim Botânico atestando a sua relevância, pelo menos do ponto de vista da flora. Ainda não se conhecia, sabia-se de algumas espécies que haviam lá, havia algumas listas esparsas de aves, de répteis. Vou aproveitar e dar boa noite para o Rogério Rocco, a Suzana Satamini,
enquanto deu algum problema ali. A Cátia Fará, Rogério Rocco, o Eduardo Fiore, Rodrigo, o Helder. Tá? Estava dando boa noite aqui enquanto você está. E te dizer o seguinte, deixar registrado que o Glauber pediu desculpas porque ele fez uma cirurgia na mandíbula e deu um problema, teve que ir ao médico agora de tarde, por isso que ele não está aqui. Tá? Se desse, ele ainda ia entrar. Oi, Rogério. Oi, Suzana. Eu acho que é incontestável, né, a posição e a consultoria do Jardim Botânico, né? E nesse episódio, então, entrei no Ministério Público e esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal, fazer estudo de impacto ambiental. Então, com a determinação no Supremo Tribunal Federal de que só seria possível construir um autódromo ali com o estudo de impacto ambiental, esse projeto ficou, de certa maneira, até engavetado. Na última gestão municipal, o assunto estava meio que esquecido, e aí assumiu. Resolveu-se, então, retomar esse projeto. Retomaram esse projeto e retomaram de uma maneira que nos preocupou, nos alarmou, obviamente, porque nós entendíamos que já haviam estudos, a Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro já tinham feito estudos, porque existem duas decisões do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro que recomendam que essa área, que a Floresta do Camboatá, se torne uma unidade de conservação. Isso. E para isso precisa haver um estudo técnico. E os estudos, e a Secretaria, os técnicos da Secretaria fizeram esse estudo, apresentaram esse estudo ao secretário, o secretário levou até o prefeito, e a decisão foi a seguinte: foi na gaveta, porque nós vamos fazer um autódromo ali. E é isso. Bom, esse processo vem... Isso ainda no governo do Eduardo Paes? Não, já no Crivella. Já no início do mandato do Crivella. Ele retomou, o projeto do autódromo estava... E essa é a conclusão. Vai lá o processo administrativo, está na Prefeitura do Rio de Janeiro, está aqui para o processo, e terá o despacho. Olha, recomenda-se criar uma unidade de conservação municipal de proteção integral. Uma unidade que não permita o uso direto da área, proteção integral. E aí tem uma coisa curiosa, Yara, que eu acho que vale a pena comentar, que o pessoal fala muito da questão da segurança, é uma região, de fato, né? Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro inteira, não dá para dizer que a gente tenha algum local seguro. Mas, em algumas regiões, há um problema um pouco mais intenso. E esse é o caso, de fato, daquela região. E o pessoal fica assustado, na hora que o exército sair, vai virar uma favela, vão ocupar tudo. Não. Primeiro que não é necessário que o exército saia por completo da área para que ela seja protegida. Por duas razões. O exército está lá desde 1904 e a floresta permaneceu lá desde então. Os impactos causados pelas atividades militares, e aí principalmente o impacto em 1958 com a explosão dos paióis, que a região ela tinha paióis subterrâneos de material bélico. E houve uma explosão muito forte em 1958. Isso, de fato, afetou uma parte da floresta, mas não a floresta inteira. E a própria área de floresta era usada para o treinamento. Ali funcionou durante muitos anos o Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro. Então eles usavam como treinamento de selva naquela área, o que hoje é tudo feito na região da Amazônia. Então já era compatível uma atividade militar. E nós temos na cidade do Rio de Janeiro 2 unidades de conservação municipais, a gestão é municipal,
Um é o Monumento Natural do Pão de Açúcar e Morro da Urca, e o outro é o Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca. São 2 unidades de conservação de gestão municipal, que boa parte do terreno, da área fundiária, é da União, sob os cuidados do Exército Brasileiro. Quem entra ali na pista Cláudio Coutinho, a guarita que tem ali não é de um guarda municipal, é do Exército Brasileiro. Quem vai em alguns trechos da Trilha Transcarioca, que cruza a paisagem, o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, tem que acessar por áreas militares de controle de acesso do Exército Brasileiro. Então, já existe precedente. É perfeitamente. Está falhando, né? Camboatá ao Parque Estadual do Mendanha, é uma das opções. A outra é um projeto de lei dos vereadores Renato Cinco e professor Célio Luparelli, que cria o refúgio de vida silvestre da floresta do Camboatá. Essa seria uma área municipal. Em ambos os casos, são 2 categorias perfeitamente compatíveis com os atributos naturais da área. É perfeitamente possível que o Exército fique protegendo a área. E essa é a nossa intenção. Isso é um ponto também importante. E qual é o posicionamento do Exército Brasileiro em relação a isso? Não tem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Exército ele tem a possibilidade de, ao se desfazer de patrimônio público da União que está sob a sua guarda, o recurso auferido não vai para o Caixa Único da União. Ele fica para benefício. Oi, Selma, Peter, Iranildo, Vanja, tudo bem com vocês? Fernando? Pô, que pena que está falhando, né? Tão importante. Aline, tudo bem? Ei, Selma Benchimol, tá boa? Puxa, tão importante a gente ter essa informação, né? Já assisti várias lives e não... Beto, repete essa informação, por favor. Em caso o Exército Brasileiro, ele tem como se manifestar? Ele já se manifestou? Qual seria essa possibilidade? Ele manter esse AK? A única manifestação que o Exército Brasileiro fez até o momento, formalmente, foi com relação a uma área alternativa para o autódromo, que é um pedaço da área do Jericinó, é um pedaço, e aí o Jericinó é uma área enorme, uma boa parte dessa área é uma área importantíssima para o ciclo hidrológico, é uma área importantíssima do ponto de vista da proteção de recursos hídricos e do controle de enchentes, mas o Jericinó é uma área tão grande, nós estamos falando que a área para o autódromo precisa de não mais do que 8% da área do Jericinó. E aí, como uma das alternativas locacionais no estudo de impacto ambiental é o Jericinó, a Prefeitura mandou uma consulta ao Comando Militar do Leste se tudo bem se pudesse usar a área do Jericinó. Mas não especificou o tamanho da área, não especificou que se tratava de uma área, né, de 8% e não da área inteira do Jericinó. A resposta, Yara, do chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, sinceramente, com todo respeito ao general, com todo respeito ao Exército Brasileiro, ela não é possível. Porque ele diz, literalmente, que não pode abrir mão daquela área, porque se abrisse mão daquela área, colocaria em risco a capacidade de resposta do Exército Brasileiro em caso de necessidade. Pois é. E se apresentasse a nível de recurso um projeto? Porque, pelo visto, não foi apresentado um projeto, foi feita uma consulta. Foi feita uma consulta baseada no estudo. Exatamente, faria um projeto para submeter o Exército
para estudar a viabilidade, porque você fazer uma consulta, eu posso usar a sua área, vou dizer não. Pois é, pois é. E sem contar Né? que assim. Eu mesmo havendo essa pressa, né? Porque há uma argumentação de que se não for usada a área da floresta, o Rio perderá o autódromo. Primeiro, eu acho que já tem dúvida se esse autódromo poderá mesmo vir a ser usado pelo Rio de Janeiro, se São Paulo vai abrir mão de corrida para o uso do autódromo no Rio. Segundo, se não tem um projeto apresentado ao Exército, se fosse eu, você, o general, a gente também não ia autorizar. Nem que eu vou autorizar o uso de uma área que eu não sei qual não sei a extensão, não sei aonde que ela seria, que o autódromo seria feito dentro dessa área. Mas no caso da área do Camboatá, que é também uma área do Exército, eles conhecem. O Exército não pode dizer que não conhece o projeto do autódromo. Eles conhecem, porque o projeto está colocado. É o mesmo projeto, não seria outro projeto. A vantagem de se fazer na área do Jericinó, fora da área de importância hidrológica e fora da área de ocorrência do peixe das nuvens também, quer dizer, tem uma outra área, que é uma área descampada com capim colonial. Você tem a Supervia, você tem a Avenida Brasil. Puxa, as falhas estão ruins, né? Falhou novamente ali. Tá. Quando falha que falha o meu também ou está falhando o seu? Eu tô na dúvida. Eu continuo no ar. Está falhando para as pessoas, eu acho que para mim também, né? Oi, porque... Vanja, sua prima está aí, ó. Oi, Vanja. Querida prima, tudo bom? Então, essa área dali, ela é uma área que faz de poder aproveitar dessa logística. E a gente tem sido muito claro desde o início, nós não somos discussão. A Aline, por exemplo, está comentando aqui, né, que acha que a gente não precisa de um autódromo de qualquer maneira. Eu acho que tem uma parte importante da população que também acha isso, que isso não seria nenhuma prioridade nesse momento. Essa nem é a nossa discussão. A nossa discussão se vai construir um autódromo que não seja desmatando uma área de floresta. Tem um elemento importante, a gente estava outro dia conversando ouvindo um depoimento do Lucas de Graça, que é um piloto, foi piloto brasileiro, foi piloto de Fórmula 1, campeão da Fórmula E, que é a forma de veículos elétricos. E ele comenta o seguinte, olha, não faz sentido um país como o Brasil, nesse momento, querer ter 2 autódromos classe A, classe 1. Está falhando a beça, né? Ficaram sem seu autódromo. Eles não têm aonde treinar, não têm aonde fazer suas competições locais. E aí é necessário que se tenha assim, é importante que tenha um autódromo na cidade, que a cidade volte a ter um autódromo. Agora, é a pergunta que o próprio Lucas coloca, que é um automobilista conhecido, né? Ele fala o seguinte, olha, mas no primeiro, não precisa ser um autódromo. Ele coloca 3 pontos. Que dificilmente vai haver investidor privado que coloque esse dinheiro no autódromo. Os autódromos ao redor do mundo são deficitários. Então ele coloca em dúvida, inclusive, se de fato existe esse empreendedor ou se isso é toda uma jogada para se livrar da floresta, se apropriar do patrimônio público, porque esse é um ponto importante, Yara. Esse é um ponto importante sobre o qual tivemos novidades hoje. Tivemos novidades hoje. O terreno do Camboatá, ele tem mais ou menos 2 milhões de metros quadrados. Quase 2 milhões de metros quadrados. É um terreno público.
da União, que seria cedido à prefeitura para a Para ele construção do ser autódromo. utilizado, ele tem que ser desapropriado. Ele não pode Mas ele ser ele é dado da à União. União. Ele é da União. Ele é da União. A Então, prefeitura montou um ele é da edital. União, ele tem que ser vendido, ele tem que ser alienado. Vai ter como? Vai ter o Pois uso é. dele por O que está. concessão? Por concessão? Então, a concessão da área do autódromo, a área do autódromo, que equivale a 58,3% dessa área equivale ao autódromo, e essa área vai se tornar construa o autódromo no pedaço que vai continuar público. Mas aí a gente tem uma situação que é uma situação surreal. A Prefeitura do Rio de Janeiro faz um edital de licitação oferecendo um terreno que não é dela. Que não é dela. Que não é dela. Então ela faz um edital e promete para uma empresa privada que vai entregar para essa empresa privada um terreno que não é dela. Essa empresa privada, sem assinar nenhum contrato com a prefeitura, porque não pode assinar porque o terreno não é da prefeitura, contrata. Tá, o Rogério é advogado. O Rogério é advogado, mas não é tudo nulo, não, porque eu não posso vender uma área que não é minha. Ele não tem, o município não tem a posse do imóvel, a posse é nada foi feito até agora. Por essa, o Exército Brasileiro, a floresta, o Exército continua tomando conta da área. A única coisa que eles puderam fazer até agora é entrar lá para fazer o estudo de impacto ambiental. Mas não podem fazer absolutamente nada, não podem tomar posse de nada, não podem fazer investimento algum, porque sequer a transferência da União para a Prefeitura foi feita, e muito menos o contrato de parceria público-privado foi assinado. Então, nada pois é, disso essa PPP existe. não foi assinada. Como é que eu vou fazer uma licitação? É tudo legal, é nulo. A licitação era justamente para selecionar a empresa com quem vai se assinar a parceria público-privada. Foi justamente para isso. Agora, teve uma novidade hoje, né? A empresa anunciou aí, mandou a sua questionado, o Ministério Público está atento a isso. O estudo de impacto ambiental que foi entregue, a área tem 2 milhões de metros quadrados. O estudo de impacto ambiental que foi entregue, ele diz respeito apenas ao autódromo. Só que o autódromo, ele ocupa um pouco mais da metade da área, mas é importante que se diga que a maior parte da área de floresta está na área do autódromo. Não está na outra área, está na área do autódromo. E havia uma questão do seguinte, olha, mas o impacto ambiental, social e econômico de qualquer tipo de empreendimento, imobiliário, residencial, hoteleiro, comercial, o que seja, na outra quase metade, né, 41,7% do terreno, isso teria que ser um impacto sinérgico, teria que ser considerado, porque uma coisa não existe sem a outra. Exatamente. A parceria público-privada prevê essas duas coisas. E eles não fizeram o estudo de impacto ambiental para essa outra parte. O Ministério Público questionou, durante a audiência pública isso foi questionado, e o que a empresa fez hoje? Mandou um documento, quer dizer, disse para a imprensa que mandou um documento para a Secretaria de Estado do Ambiente, dizendo que não vai implementar nenhum empreendimento na outra área restante. Tá, e ela vai ficar como? Abandonada? Não, ela disse que vai implementar. Nossa, fala tudo. Puxa, tá falando muito, né, Valdir? Tudo bem? Que bom aqui, você.
Valdir vai ser o novo presidente do CREA do Pernambuco. E hoje é conselheiro federal do Confia, um querido amigo também. Ah, gente, está falhando. Podia alguém escrever alguma coisa para eu ir falando aí, né? Não é minha área de domínio. Claro, existem outros locais, sim. Agora, não tem uma área próxima, uma área vizinha que estaria disponível? O Beto caiu. Vamos ver se ele volta. Eu chamo o Beto de novo. Ai, Beto, tomara que você volte rápido. Não consigo te achar aqui. Que droga, hein? Não estou conseguindo. Oi, Rogério, todas são relativamente próximas. Quais são as outras áreas alternativas? Não, ele está postando, eu estou vendo, mas é porque eu estou procurando o Beto aqui. Aí é por isso que não está. E eu não acho. Não sei o que aconteceu, que parece que ele não está nem online mais. Pois é, Suzana, eu estou vendo, ele está. Quais são as outras áreas que são próximas, Rogério? Porque como não é uma. Ah, gente, então me ajuda porque. Oi, Cris. Todas as áreas são próximas. Tudo bem. Oi, Gabi, tá boa? O Rogério caiu e eu não. O Beto caiu e eu não encontro ele. Por que você não entra, Rogério? Até ele. O Beto voltar e a gente troca. Jericinó é a melhor e a mais próxima. Você podia entrar, tá boa, Gabi? Me pede para entrar, Rogério. E na hora que o Beto voltar, a gente troca. Porque senão eu fico aqui sozinha, não é uma área de domínio meu. E a gente está perdendo uma oportunidade das pessoas saberem. Como eu não sei se eu te sigo. Vamos tentar de novo, né? Ah, consegui, ó. Pronto, convidei, Rogério. Entra. Não sei como faz. Só se. Ah, entrou. Olá, tudo Oi, bem? boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Até o Beto voltar, porque a gente está perdendo tempo aqui. É uma oportunidade, né? Tem um monte de gente vendo. Sim, eu acho que ué, sumiu minha. Sumiu sua tela. Você virou o telefone ao contrário, não? Não, virou. Eu toquei aqui, ele virou. Ah, tá. Ah, agora voltou. Eu acho que a transmissão dele estava ruim, né? Porque para mim aqui várias Exatamente. vezes estava mudo. O Frederico falou que tem sobrecarga na internet. Os servidores estão com sobrecarga. Vamos lá, quais são as outras 4 áreas que você disse que teria disponível? Então, o estudo de impacto ambiental, ele, além de apresentar os impactos
positivos e negativos do empreendimento e apontar medidas mitigadoras e compensatórias, ele tem que trazer também alternativas locacionais, áreas nas quais o empreendimento pode ser realizado caso não seja na área desejada. Então o estudo ele apresenta uma área no Jericinó e apresenta outras 3, desculpa, que eu não sei precisar aqui o nome, mas são todas na mesma região e que tem área livre para receber o autódromo. Da mesma forma, desconsiderou algumas outras alternativas que foram faladas, de fazer um circuito de rua, como é em Monza, na Itália, ou de fazer ali na Vila Olímpica, também dentro da própria estrutura, onde já há alguns equipamentos, também mas elas não foram consideradas. Só foram colocadas 4 outras áreas na região que tem área livre para a instalação do autódromo. A questão é que, da forma como eles construíram o estudo de impacto ambiental, eles induziram com falseamento de informações, com omissões gravíssimas que devem ser objeto depois de responsabilização da equipe, porque eles induzem a uma falsa conclusão de que a alternativa mais adequada, inclusive ambientalmente, seria o Camboatá, ou seja, não tem nenhum sentido, mas de fato eles omitem aspectos relevantes da área para permitir que ela fosse a conclusão da melhor alternativa. Mas tem uma área no mas por trás disso tem alguma coisa que já é clara? O que está motivando toda essa exigência, essa insistência de ser ali se existem outras áreas? Eu não sei. Então, isso é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, porque não adianta fazer ao empreendedor porque ele não é honesto. E esse é o grande problema, porque lidar com desonestidade é difícil, porque você tem que ficar especulando as intenções. Elas não se colocam com transparência, você não tem um debate que seja qualificável, porque aquele que está trazendo as coisas está trazendo de forma falseada, está ocultando as reais intenções. Então, a gente acaba especulando que isso na verdade, o objetivo de usar a área, independente do autódromo ser aprovado, ou seja, se o processo anda. Porque foi perguntado na audiência ao dono lá da Rio, ao responsável da Rio Motor Park, da onde vem o dinheiro que ele pretende utilizar. E ele disse que se reservava o direito de não responder a pergunta. O que ele pensa que ele está fazendo? Né? Assim, a pergunta que a gente faz é assim... Mas como se ele estivesse representando um grupo, quer dizer, ele está representando um grupo de investidores, então ele não quer dizer quem são verdadeiramente esses investidores. É isso? Foi a resposta dele? Não, a questão é, a gente está vivendo uma crise mundial. O mundo vai quebrar, está quebrando, e vai quebrar mais ainda. Há um empobrecimento mundial. Exatamente, o dinheiro vai desaparecer para dar sustentação mínima a aspectos que não são propriamente corrida de Fórmula 1. Inclusive, em razão da crise que nós estamos vivendo, a Fórmula 1 esse ano foi retirada das Américas, porque não há confiabilidade de que possa operar a corrida aqui por causa do tratamento que a gente está dando para a pandemia. Mas na Europa ela já voltou. Então nós não temos nem o Grande Prêmio do Brasil esse ano, nós teremos. Quem garante que no ano que vem nós teremos? É um tipo de investimento... Qual é o retorno desse investimento? Nenhum empresário vai investir no risco absoluto. Não tem nenhuma garantia. O risco ele tem que ser, ele é medido, ele é quantificado,
o empresário ele tem que ter lucro, senão não é viável o empreendimento. Exatamente. Então, esse estudo de viabilidade, ele foi apresentado? Não tem, assim, são dados genéricos, assim, porque mesmo que tudo tivesse bem, que tudo tivesse equilibrado, que não tivesse pandemia, que fosse ter o Grande Prêmio do Brasil agora em 2020, mesmo assim, a gente estaria investindo no escuro, porque nada garante que o Grande Prêmio, caso o Rio tenha um autódromo, venha para o Rio. Porque há quantos anos que o Grande Prêmio está em São Paulo? Né, São Paulo abria a mão, né? Não, assim, a questão é, nós já tivemos um autódromo e nós já tivemos Fórmula 1 no Rio. Por que o Rio perdeu a Fórmula 1? Por que ela foi para São Paulo? E por que está esses anos todos em São Paulo? Por que nós tivemos um autódromo aqui fechado, inútil, durante tanto tempo? Porque o Rio não tem gestor. É muito fácil. O Rio não tem gestor. O Rio está sempre perdendo tudo. O Rio então, cada hora perde mais. Quer dizer, quem garante que volta? Exatamente. Mesmo numa situação normal, não haveria nenhuma garantia. Mas nós não estamos numa situação normal e nem voltaremos mais para uma situação normal. A gente não sabe o que será do futuro. Então, pensar um investimento desse, hoje a gente pensa o seguinte, bom, quem que vai botar o dinheiro? Porque na licitação essa questão foi também questionada, porque a licitação ela exigia que a empresa tivesse um capital que essa empresa que ganhou não tem. E ela apresenta uma carta de crédito de uma instituição financeira que não é credenciada no Banco Central Brasileiro. Então, já na própria licitação, há um questionamento que está judicializado, tudo nessa questão está judicializado, e o que vier mais será judicializado, se vier. Se o INEA conceder uma licença, ela será judicializada, porque não há viabilidade para a concessão de licença ali, legalmente não pode. Aquela área toda é considerada área de preservação permanente pela legislação municipal, pela legislação estadual. E aí, cumprindo o que determina a legislação federal para esse tipo de área, o empreendimento é inviável, ele não pode, assim, legalmente não pode. O estudo de impacto ambiental mente a esse respeito. E mente... Ele é falso, né? Exatamente. Então, assim, de impacto ambiental não mente. Quem mente são as pessoas que assinam o estudo. Então ele é falso. Exatamente. E ele não tem, a empresa não se ocupou de contratar sequer um advogado para fazer análise jurídica. Não tem na equipe, apesar deles dizerem no início da apresentação que a equipe técnica é formada por profissionais variados, como engenheiros, biólogos, antropólogos, advogados, gestores ambientais, é mentira, já começa a mentir no início, na apresentação do relatório de impacto ambiental, porque eles não têm advogados, eles não têm antropólogos, eles não têm gestores ambientais, eles têm 19 biólogos, é uma equipe de 30, 19 são biólogos, é mais da metade formada de biólogo. Eu não sei se de repente é ali algum tipo de curso, alguma pós-graduação que tenha usado os alunos, eu não sei, isso eu não sei dizer. Mas Não, foi o que eu expliquei, a fundação ela contrata os especialistas que vão atender a demanda que ela recebe. Ela não tem corpo técnico. Não, mas não estou falando da Fundação Getúlio Vargas, não. Estou falando da empresa Terra Nova, que fez o estudo de impacto ambiental. Ela também não tem no corpo técnico adequado? Não, ela tem, eu não sei, eu não conheço a empresa, eu falo só a respeito do estudo de impacto ambiental. Então, para o estudo, ela contrata a equipe que ela precisar. Ela vai contratar por demanda. Então, ela vai fazer o estudo de impacto ambiental, como a legislação exige, ela tem que ter uma equipe técnica multidisciplinar, que aborde os vários aspectos que aquela matéria envolve. Então, o que eu estou chamando a atenção é que eles têm 19 biólogos, 2 engenheiros, dois cientistas sociais,
tem 4 estagiários, se não me engano, 2 técnicos. Eu sei que eles não têm os advogados que eles dizem que tem, não tem. Os antropólogos que eles dizem que tem, não tem. Eles nem tocam no assunto de arquiteto, urbanista, nada disso, eu não vi. Que eu não me lembro de ter visto arquiteto, agora estou puxando aqui pela memória. Eu acho que não tem também arquitetos. Então, a equipe é falha, e aí o aspecto legal ele é falseado, ele é manipulado intencionalmente para chegar numa conclusão. Portanto, é um documento que a lei de crimes ambientais configura bem. Quem presta informação falsa ou enganosa, omite informações em processos de licenciamento ambiental, está cometendo crime. Portanto, eu entendo que essa equipe comete crime ambiental tipificado pela Lei de Crimes Ambientais quando apresenta um estudo cheio de lacunas que, se preenchidas, induzem uma conclusão diferente daquelas que eles apresentaram como as conclusões oficiais do estudo. Portanto, isso tem que ser apurado, e no movimento SOS Floresta Camboatá, que conta com uma equipe técnica muito boa, muito bem qualificada, essas questões vêm sendo colocadas. O movimento vai entregar no domingo um documento técnico questionando o estudo, questionando a audiência pública, as informações prestadas na audiência pública, e aí vai aparecer nesse documento esse conjunto de inverdades, de lacunas, de falseamentos, que vai servir, portanto, de instrumento para a instauração de investigação que leve à responsabilização dos profissionais em razão dessa conduta. E a justiça é a federal? Aonde que está sendo judicializado? Na Justiça Federal? Na estadual? O Beto voltou, ó. O Beto está aí. Ah, voltou, agora que eu estou vendo. Só me responde então isso. Eu pensei o seguinte, a gente está quase terminando, a gente termina e começa outra vez. Pode ser? Não, tranquilo, mas é só para avisar que o Beto voltou, que aí eu já Beto, cumpri. não vai embora não, a gente vai terminar daqui a 5 minutos e aí a gente volta em seguida. Qual é a justiça? Está em qual fórum? É estadual ou federal? É estadual. O licenciamento... Mas a área do Exército não deveria ser federal, que é o dono? O Exército entra como litisconsorte? Não. Se tiver algum questionamento que envolva a questão da atuação do Exército na cessão dessa área, digamos, a cessão ela não passou pelo crivo, digamos, de um órgão lá competente, ou a cessão desobedeceu algum tipo de parâmetro legal, aí a competência é federal, porque ela envolve a atuação de competência do Exército. Mas com relação ao empreendimento, ele é um empreendimento da Prefeitura, um projeto da Prefeitura, que é licenciado pelo órgão estadual do meio ambiente. Então, qualquer tipo de conflito nesses dois aspectos, a rigor, a competência da Justiça Estadual. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou construir, você tem uma fazenda. E aí, eu, poder público, para eu utilizar essa fazenda, mesmo ela sendo de um organismo, um órgão público, tá? Que é o Exército Brasileiro, eu tenho que ter a posse dessa terra. Se eu não tiver essa posse, se a posse é do Exército, tá? A guarda é do Exército, a posse é do Exército, como é que o município pode se apropriar indebitamente, no meu entendimento, eu não sou advogado, você dessa área? Não, o município não está se apropriando, o município está fazendo uma licitação para construir uma coisa na terra dos outros, como é que pode? Então, mas ele tem um contrato de cessão que está condicionado à construção do autódromo. Então, se o município conseguir licenciar o processo de implantação do autódromo, a condição para que ele receba o imóvel da União está cumprida, portanto, ele recebe o imóvel da União. Então, qual é a contrapartida da União? Para a União? O que a União vai receber com isso?
a União recebe um valor, que aí eu não conheço essa informação, não tenho. O Beto vai ter como te responder. Porque há uma contrapartida financeira do município com a União, mas muitas vezes essas operações são feitas sem contrapartida, porque sendo eventualmente uma atividade de interesse público, os poderes públicos entre si chegam a algum acordo, o que não é o caso, não se trata de uma obra de interesse público, evidente, ela é importante como atrativo de investimento, ela é importante como... A economia do Estado e tal. Exatamente. Ela tem um poder estratégico de atrair atividades, se transformar num polo que gere alternativas econômicas para a região, ela tem alguns desses aspectos. Tem um apelo, né? Tem um apelo nesse sentido. Exatamente. Então, mas não é uma ação de uma atividade de utilidade pública ou de interesse social. Então, a relação aí, o município tem um retorno econômico com a atividade, com a arrecadação e etc., que a União pode querer compensar nessa correlação com a cessão do imóvel e contrapartida do recebimento de algum valor. Mas eu não conheço esse contrato de concessão. Eu vou acabar aqui, ó. Vou acabar, não vai embora, ninguém vai embora, porque eu vou começar de novo, tá? Com o Beto. Vou começar com o Beto. Qualquer coisa a gente também vai trocando. Tá bom? Tá bom, beleza. Até já, gente. Não vai embora não, hein? Não acabou. Aguarda aí.